Se você assistir a filmagens antigas da Segunda Guerra Mundial, quase com certeza verá o Mi-262, cruzando a pista sem hélice e desaparecendo do enquadramento mais rápido que qualquer caça aliado. Ele parecia calmo e invencível. Não havia hélice girando, não havia o barulho familiar dos pistões. Só o silvo grave das nacelles e uma silhueta que sumia antes que a câmera conseguisse acompanhar. Para os pilotos que voavam o P-51 Mustang, um dos caças mais rápidos do lado aliado, ver o Mi-262 pela primeira vez era ver algo que não deveria existir. E, por um momento, pareceu que a Alemanha tinha encontrado a resposta para tudo. As formações de bombardeiros chegavam em centenas, com escolta de longo alcance, e a Luftwaffe já não tinha pilotos suficientes nem combustível para enfrentá-las em igualdade. O Mi-262 era outra coisa. Na comparação registrada pelo Smithsonian, alcançava cerca de 870 km por hora, quase 190 a mais que o Mustang. No nariz carregava 4 canhões Mk-108 de 30 mm, concentrados num conjunto que podia destruir um bombardeiro pesado com uma única rajada curta, e entrava e saía do combate antes que a escolta pudesse reagir. Só que essa vantagem tinha um limite contado em horas de voo. Dentro de cada nacelle, pás de aço trabalhavam perto do ponto de colapso. E um piloto podia destruir esses motores com um único movimento rápido da mão, mesmo sem o inimigo disparar um tiro. O Mi-262 voou pela primeira vez somente com motores a jato em 18 de julho de 1942. Entrou em serviço operacional em 1944, quando a Luftwaffe já sangrava. Entre uma data e outra, ficaram 2 anos, uma exigência de Hitler por uma versão de bombardeio que desviou parte da produção. E, acima de tudo, um motor que não ficava pronto. Mais de 1.400 aparelhos foram construídos. Somente cerca de 300 chegaram ao combate real. O resto, centenas de aviões, ficou no chão, destruído em pista, parado por falta de peças, ou nunca entregue a uma unidade que pudesse usá-lo. O gargalo não estava na célula nem no armamento. Estava dentro das nacelles, em pás que não podiam receber calor depressa demais, e em missões que gastavam a vida do motor mais rápido do que as oficinas conseguiam devolver. Pense na mão do piloto sobre a manete de potência. Um gesto pequeno, automático, o tipo de movimento que um piloto de caça a pistão fazia centenas de vezes por missão sem pensar. No Mi-262, esse mesmo gesto, feito rápido demais, podia acabar com o motor antes que o inimigo tivesse a chance de fazer qualquer coisa. O motivo vinha de 1939, de um escritório do Ministério do Ar e de um metal que a Alemanha já não tinha em quantidade. O Ministério do Ar alemão, o RLM, tinha colocado no papel, ainda em 1939, uma exigência que parecia impossível: um avião capaz de voar por pelo menos uma hora a mais de 850 km por hora. Nada no mundo chegava perto. Os melhores caças a pistão da época mal passavam de 600, e o salto pedido equivalia a ir trocar de era tecnológica no meio de uma guerra que já consumia a indústria do país. A encomenda seguiu mesmo assim, e na Junkers, um engenheiro chamado Anselm Franz começou a trabalhar no que viria a se chamar Jumo 109004. O princípio cabia numa frase. A execução, não. O ar entrava pela frente, passava por 8 estágios de compressor que o comprimiam progressivamente, recebia combustível em 6 câmaras de combustão e saía pela turbina com força suficiente para empurrar um avião a velocidades que os pistões nunca alcançariam. A turbina tinha um único estágio, uma única roda de pás, girando em temperaturas que poucos materiais suportavam. O primeiro protótipo, o 004A, provou que a arquitetura funcionava. Nos bancos de teste, o motor rodava por longos períodos e entregava o empuxo prometido. O problema era o que ele consumia para isso: níquel, cobalto e molibdênio, metais estratégicos que a Alemanha em guerra não tinha em quantidade para produzir centenas de motores. Fabricar o 004A na escala necessária era impossível na realidade industrial de 1943. A equipe de Franz redesenhou tudo. O 004B usava muito menos metais estratégicos. As pás da turbina, que no protótipo eram sólidas e feitas de ligas resistentes ao calor, passaram a ser ocas, folhas de metal dobradas, soldadas nas bordas e refrigeradas por ar sangrado do próprio compressor, que atravessava o interior de cada pá antes de voltar ao fluxo principal. O material era o cromadur, um aço com cromo e manganês, mais acessível e menos tolerante ao calor extremo. A carcaça, que antes dependia de ligas nobres, era agora de aço comum protegida por revestimento de alumínio. O resultado, a Alemanha conseguia fabricar. Cada unidade exigia cerca de 375 horas de trabalho, contra aproximadamente 1.400 horas para um motor a pistão BMW 801. O custo ficava em torno de 10.000 Reichsmarks por motor. Sob bombardeio, com matérias-primas racionadas, eram esses números.
e não os do 0D04A, que permitiam montar jatos em série. No ar, o motor entregava. O Mi-262 alcançava o bombardeiro antes de a escolta reagir. Disparava os 4 canhões de 30 milímetros e usava a velocidade para sair do alcance. Para pilotos que passavam anos atacando formações cada vez mais protegidas, aquele caça dava, pela primeira vez, o poder de escolher o momento do ataque. Só que cada motor rápido de fabricar saía da fábrica com menos tolerância ao calor e ao desgaste. O que foi poupado em ligas caras não desapareceu. Ficou dentro das nacelles, preso às pazocas de cromador, e reaparecia toda vez que a mão avançava a manete depressa demais. O problema começava no instante em que o piloto empurrava da manete para frente. Quando a alavanca avança, mais combustível entra nas câmaras de combustão. Mas o compressor e a turbina precisam de tempo para ganhar rotação. E enquanto a velocidade do rotor não sobe, o fluxo de ar que chega às câmaras ainda é o de antes. O combustível extra chega antes do ar correspondente. A mistura enriquece. A temperatura dos gases de exaustão sobe de forma abrupta, e esse calor bate direto nas pás da turbina. As mesmas pazocas de cromador, projetadas para custar menos, não para aguentar picos térmicos. Se o aumento de temperatura for alto o suficiente, as pás superaquecem. Elas podem deformar. Em casos mais graves, podem falhar estruturalmente. O motor perde empuxo, sofre o que os engenheiros chamam de stall de compressor. O fluxo de ar colapsa, a combustão fica irregular, ou, no pior cenário, pega fogo dentro da nacelle. Por isso a regra era clara e não tinha exceção. A potência entrava devagar. O piloto monitorava a rotação e temperatura dos gases enquanto avançava a manete em incrementos graduais, de degrau em degrau, dando tempo para o motor acompanhar. Para quem veio de caças a pistão, onde empurrar a manete com força era gesto de emergência e de sobrevivência, esse era um hábito que precisava ser desaprendido por completo, porque o erro não dava segunda chance. E mesmo com o gesto correto, o motor seguia cercado. No fim de 1943, o engenheiro Max Bentley identificou um problema diferente: vibrações que coincidiam com as frequências naturais das pás da turbina. Em certas faixas de rotação, as pás entravam em ressonância e sofriam fadiga acelerada. A solução foi alterar a geometria das pás e reduzir a rotação máxima de 9.000 para 8.700 RPM, uma perda pequena de desempenho, necessária para o motor não se destruir por dentro. A pista também era inimiga. O compressor axial do Jumo 004 ficava exposto na entrada de ar da nacelle, e qualquer pedra ou detrito sugado durante a corrida de decolagem podia danificar as pás de forma irreparável. Uma lâmina torta desequilibrava o rotor inteiro, e o motor tinha de sair da nacelle antes de voar de novo. As unidades usavam telas e tampas de proteção no solo, removidas apenas na hora da partida, mas o risco nunca foi eliminado. Dentro do motor, os combustores pediam manutenção a cada 20 horas de operação, aproximadamente. Os rotores voltavam para inspeção, troca de pás desgastadas e rebalanceamento. Cada hora de voo consumia uma fração da vida útil, e a vida útil total, dependendo do lote de fabricação, da manutenção e do cuidado do piloto com a manete, ficava entre 10 e 25 horas. Na prática, um Mi-262, em missões de 60 a 90 minutos, podia precisar de motores novos depois de menos de 20 saídas. Motores novos exigiam mecânicos treinados, peças disponíveis e tempo. 3 coisas que a Luftwaffe de 1944 tinha cada vez menos. O número de caças prontos para voar num dia qualquer não dependia de quantos aviões tinham sido construídos. Dependia de quantos motores estavam dentro do prazo de inspeção, de quantos mecânicos sabiam trabalhar neles e de quantos pilotos tinham aprendido a mover a manete sem pressa. Em novembro de 1944, essa fragilidade deixou a oficina e voltou para casa sob fogo. O Comando Nowotny começou a operar o Mi-262 como unidade de caça em outubro de 1944. Era a primeira unidade operacional de jatos do mundo, e ninguém sabia exatamente o que estava fazendo. Os pilotos aprendiam enquanto voavam. Os mecânicos aprendiam enquanto consertavam, sem manuais de campo, sem peças de reposição garantidas, contando o que chegava de fábrica. As táticas eram improvisadas missão a missão, porque não existia doutrina para um avião que ninguém tinha usado em combate antes, nem do lado de quem voava, nem do lado de quem enfrentava. Walter Nowotny era o comandante, um as com mais de 250 vitórias aéreas, um dos pilotos mais condecorados da Luftwaffe. Se alguém podia extrair o máximo do Mi-262, era ele. Em 8 de novembro de 1944, Nowotny entrou em combate, engajou o inimigo e, na saída, um de seus motores falhou. Ele tentou retornar à base. A velocidade que tornava o Mi-262 intocável no ar dependia de 2 motores funcionando. Com um deles falhando, a aeronave perdia a única vantagem que a separava de qualquer caça aliado.
Nowotny foi atacado durante a aproximação e morreu. Tinha 23 anos. Até 16 de novembro, o balanço da unidade registrava 28 dos 30.262 do comando danificados ou destruídos, em troca de 24 vitórias reivindicadas. A conta incluía motores queimados em aquecimento, aparelhos perdidos na pista e máquinas paradas esperando inspeção. A unidade foi retirada do fronte para rever treinamento e táticas. O avião mais rápido do mundo voltou para a escola. A Alemanha não abandonou o motor. Não havia substituto com o mesmo desempenho. A produção do Jumo 004 chegou a cerca de 1.500 unidades por mês nos últimos meses da guerra, num total estimado entre 5.000 e 8.000 motores fabricados. Mas cada motor novo entrava numa cadeia que consumia a si mesma. Inspeções obrigatórias, trocas de paz, panes durante o aquecimento, combustível escasso que comprimia o treinamento dos pilotos e deixava os mecânicos sem horas para manter os aparelhos em condição de voo. Os aliados não tentaram vencer o Me-262 em velocidade máxima. Bastava encontrá-lo nos dois momentos em que a velocidade não podia ser usada: a decolagem e o pouso. Na decolagem, a aceleração era lenta por necessidade. A manete não podia avançar depressa. O Me-262 percorria uma longa corrida de pista antes de ganhar velocidade suficiente para subir, e nesse intervalo era vulnerável como qualquer avião convencional, um alvo pesado a poucos metros do chão. No pouso, o problema era o mesmo. A potência precisava cair com cuidado, e qualquer reaceleração rápida para escapar de um ataque podia destruir os motores. O piloto descia sabendo que não tinha como responder a uma emboscada. Os caças aliados passaram a patrulhar as rotas de aproximação aos aeródromos alemães. Não perseguiam o jato no ar. Esperavam nos arredores da pista, onde o avião mais rápido do mundo tinha de se comportar como um avião lento. Quando a guerra chegou aos aeródromos, produzir o caça já não significava colocá-lo no céu. Adolf Galland voou o Me-262 no JV-44, uma unidade formada por ases veteranos, pilotos que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Nas mãos de Galland, o avião mostrava o que podia ser: rápido, letal, capaz de entrar e sair de uma formação de bombardeiros antes de qualquer escolta reagir. Galland sobreviveu à guerra e passou anos defendendo o potencial do caça, argumentando que, empregado corretamente e em número suficiente, ele poderia ter mudado o equilíbrio aéreo sobre a Alemanha. Mas as fileiras de jatos capturados nos aeródromos alemães, em 1945, mostravam o resto da conta. Dos mais de 1.400 aparelhos construídos, cerca de 300 chegaram ao combate. O resto estava parado. Alguns tinham sido destruídos no solo por ataques aliados antes de voar uma única missão. Outros se perderam em acidentes de treinamento, pilotos vindos de caças a pistão que ainda não tinham incorporado o ritmo diferente da manete. Havia máquinas esperando peças que nunca chegaram, motores aguardando inspeção sem mecânicos disponíveis, aviões que saíram da fábrica e nunca alcançaram uma unidade operacional, porque a logística tinha colapsado antes deles. A carreira operacional do Mi-262 como caça durou menos de um ano. A velocidade estava lá. Os pilotos que restavam sabiam usá-la. O que não sobreviveu foi a cadeia que mantinha o caça no ar: combustível, peças, mecânicos, pistas intactas, tempo de treinamento. Ela foi destruída sistematicamente, antes que o Me-262 pudesse ser empregado em escala. O Jumo 004 não desapareceu com a guerra. Foi o primeiro turbojato axial produzido e usado operacionalmente em grande escala, e os vencedores sabiam o que tinham nas mãos. Os engenheiros soviéticos copiaram sua arquitetura no RD-10, que equipou os primeiros jatos da União Soviética. Os tchecoslovacos fabricaram sua própria versão, o Avia M04. Britânicos e americanos estudaram os aparelhos capturados, extraindo lições que aceleraram seus próprios motores na década seguinte. Restava a manete, o gesto pequeno que um piloto de caça a pistão fazia sem pensar. A velocidade estava ali, ao alcance da mão. O poder de fogo também. Entre os dois, porém, havia um motor feito com o que a Alemanha ainda tinha: pás ocas de cromador, que não aceitavam calor depressa demais, combustível que faltava, mecânicos que não davam conta, pistas vigiadas. A cada avanço brusco da alavanca, o jato consumia um pedaço de si mesmo. Em 1945, a manete ficou imóvel, e o caça mais rápido da guerra também.